Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui virtualmente ligadas, mas também pelo coração, ao nosso grupo Saja e aos amigos. Pedimos também que tu nos abençoe a todos nós, envolvendo a nossa palestrante em fluidos salutares, e que nós possamos aprender com a sua fala. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E agora, Cláudia, agora é contigo. Oi, gente. Acho que todo mundo me conhece, né? Só o Pedro Tramontim, que eu acho que eu não conheço, mas de repente ele me conhece. Bom, eu sou a Cláudia. Eu já começo perguntando por que a gente adoece, né? Uma coisa tão difícil. Ontem, por exemplo, eu soube de uma brasileira que está aqui com o marido, tem 2 filhos pequenos, um em idade escolar e o outro menorzinho. Os médicos descobriram um câncer no intestino em estágio avançado. De repente, assim, na semana passada, quando ela foi fazer um exame, e não apenas no intestino, também está no fígado. Tá? Então, quer dizer, a situação está complicada já, né? Mas, o que eles fizeram? Deixaram ela ir para casa no fim, voltar na segunda-feira para ser operada, né? E ontem ela foi operada. Sem parentes aqui, sem mãe, e estava procurando ajuda para ver se podia trazer a mãe e tudo mais. Então, a gente pergunta por que a gente adoece, né? Por que essas coisas acontecem? Todo mundo que fala de doença, que passa por doença, é hipocondríaco? Claro que não, né? Não é assim, né? O hipocondríaco é aquela pessoa que se agarra nas doenças para chamar atenção, né? Como uma bengala que a pessoa precisa porque lhe faltam outras coisas. Mas a gente, que não é hipocondríaco, a gente, infelizmente, passa por muitos desses problemas. E à medida que a gente vai envelhecendo, esses problemas vão aumentando. Então, nós que já dobramos o cabo da Boa Esperança, Isa, Josélia, né? A gente vai somando cada vez mais, vai entrando cada vez mais coisa nessa conta. E eu fico eu tenho que rir, porque se eu for chorar, poxa, aí não paro de chorar mais. Mas, na minha conta, eu tenho tanta coisa, entendeu? Começou com gastrite, depois alergia, e a alergia a tecido sintético, a ácaro, a produto químico, e aí depois veio a fibromialgia, e aí vieram as dores de cabeça, de estresse, etc. Depois, nos últimos anos, de uns 20 anos para cá, o colesterol elevado, a gente nem sabe por quê, mas o colesterol aumenta, né? O intestino não quer mais funcionar direito, a gente tem que dar umas bombadas de vez em quando, que é para ele funcionar. O cérebro anda, né, dando problema. Eu já tive 2 ataques isquêmicos transitórios. E depois, artrose, por causa da idade, né? Artrose, vem o tal do joanete, que aí precisa de sola diferente, vem a fascite plantar, gente, é uma loucura. Por último, o que apareceu? Virei pré-diabética. Estou com o açúcar acima de 100. Não sei nem como, porque nos últimos anos eu já mudei tanto a minha alimentação, pois mesmo assim essas coisas acontecem, né? E aí a gente se pergunta por que isso acontece. Poxa vida, eu faço tanta coisa, né? Assim que a gente diz, né? Eu não fiz nada para ficar doente. Pois é. No meu caso, eu acabei de ter uma situação
desagradável no final das contas, né? Eu tirei férias, e a gente tira férias feliz da vida, a gente cria os nossos castelos, acha que vai ser feliz durante as férias, aquela felicidade que a gente não tem o ano todo. Vai se livrar do estresse, e justamente nas minhas férias foi um problema atrás do outro. Começou com um, com o outro, eu fui parar no hospital, depois mais outro, pois é. E aí a gente se pergunta por quê? Como diz um velho ditado, quando o corpo fala, quando o espírito silencia. Então, quando a gente sai de férias, existem duas possibilidades. Se a gente calou as mensagens do corpo o tempo todo, não queria dar ouvidos, não estava com tempo, não posso ficar doente agora porque meu trabalho não me permite que eu fique doente agora, aí quando a gente está de férias, é a tranquilidade, é o campo para que as doenças se comuniquem conosco e digam assim, ei, eu estou aqui, você está prestando atenção em mim? O corpo, aquela parte do corpo que dá problemas, está se comunicando com a gente. Você está prestando atenção em mim? Eu estou falando com você. E aí a gente adoece. Ou a outra possibilidade que acontece nesses dias de férias é que a gente aproveita tudo do jeito que a gente queria, são férias maravilhosas, não dá nada errado, é tudo maravilhoso, mas o problema vem depois, né? Porque aí as férias são, na verdade, um recarregamento de bateria para a gente aguentar a paulada que vem depois, as pauladas da vida que vem depois. Então, vejam só, por que eu falo em doenças? Porque vocês já viram que eu tenho uma lista enorme. Então, se eu falo em doenças, e eu estudo as doenças, e eu me ocupo com isso, é para poder reagir melhor a elas, né? Eu rio da minha própria situação, que algumas pessoas podem dizer que é falta de sorte ou que é desgraça, mas eu rio da minha própria situação, porque cá para nós, você sai daqui, você viaja não sei quantos mil quilômetros e vai adoecer lá do outro lado, cá para nós, né? Mas acontece, né? Então, ao invés de eu me entristecer com elas, eu procuro aprender com elas. E aí, procuro aprender a mensagem que elas estão me passando, porque cada uma das doenças que nos afetam traz uma mensagem. Vou dar um exemplo para vocês, porque eu já estou ficando expert em entender as mensagens que o meu corpo está passando. O que o meu joelho está querendo me dizer? Quando ataca a artrose, quando atacam as dores da fibromialgia, eu preciso equilibrar aquilo que eu quero e aquilo que eu posso. Eu estou envelhecendo, não adianta brigar com a vida. Então, se eu estou envelhecendo, eu tenho que me acostumar com as coisas que estão acontecendo, as mudanças, e muitas dessas mudanças trazem dificuldades. Eu preciso me adaptar, né? O que a minha alergia respiratória me mostrou? Eu já sofro disso há 45 anos. Eu diria que durante 35 a 40, eu achava que tinha a ver só com os alergenos, os ácaros, etc, etc. Aí, um belo dia, eu descobri que a minha alergia respiratória atacava quando eu tinha que decidir. E as decisões nessa minha vida são tão importantes que eu travo. Quando eu tenho que tomar uma decisão muito séria, sabe aquela decisão, casa ou separa, compra uma bicicleta, aquelas coisas? Trava tudo. Eu não consigo mais. E aí a alergia, né, acaba comigo. Por quê? Porque que Deus decidisse por mim. Eu gostaria que alguém decidisse por mim. Eu quero me livrar desse tipo de coisa. Então, é assim que a alergia conversa comigo. O que o intestino me comunica a vida toda? O intestino é um órgão importantíssimo, é um órgão que tem um papel importantíssimo no sistema imunológico, e ele tem um sistema de neurônios, ele tem 500 milhões de neurônios que trabalham independentes do cérebro. Então, quando a cabeça não pensa, na verdade, é o intestino que paga, né? Ele tem lá a sua cabeça também, ele tem lá o seu papel. Então, vejam só, eu já entendi que eu somatizo, né? Tudo aquilo que está na minha cabeça, que eu sofro, né?
seja de ansiedade, seja de medo, seja de qualquer coisa que eu esteja passando, eu somatizo. Mas há muitas pessoas que não conseguem visualizar isso, elas não conseguem perceber, e aí elas se sentem vítimas das circunstâncias, elas se sentem vítimas das doenças, ou então elas se sentem vítimas de Deus, porque aí elas dizem assim, Deus está me castigando. Gente, a gente sabe que Deus não castiga, não é? E tem gente que ainda vai mais longe, que ainda culpa os pais, porque diz assim, os pais, aquelas doenças hereditárias, por exemplo, eu já vi uma moça, né, que foi acometida por uma síndrome chamada Corea-Huntington, e é uma síndrome que passa de um dos pais para os filhos, e os filhos desenvolvem ou não. E aí ela estava numa situação em que ela ainda não tinha os sintomas, né? Essa doença é uma doença degenerativa, uma doença que é muito triste, porque ela vai eliminando a capacidade dos neurônios de coordenar tanto a musculatura, os órgãos, quanto a cognição. Então é uma coisa muito triste. Mas eu vi, por exemplo, essa moça reclamando e dizendo que os pais não deveriam ter tido nunca filhos, né? Então, vejam só, às vezes a gente envereda por certos caminhos na hora da gente interpretar as doenças que nos acometem, que não são lá muito bons, não é? Para isso a gente tem o espiritismo. Agora, vejam só, um paciente que chega num médico e aqui a gente tem muitos médicos que não têm tempo para se ocupar daquilo que a gente vai falar, a gente não pode nem desabafar um pouquinho com o médico, porque eles estão olhando no relógio, né? Estão dizendo que a sala de espera está cheia de pacientes, a gente chega lá e diz assim, estou com problema no estômago, estou com dor no estômago. Aí o médico examina, não sei o quê, às vezes manda fazer uma endoscopia e diz assim, é gastrite crônica. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai tentar bloquear, diminuir a produção do ácido gástrico, que é para diminuir a inflamação da mucosa gástrica. Pois bem, ele passa lá um remédio, um omeprazol, pantoprazol da vida, que é para diminuir a secreção. Mas ele não está levando em consideração que aquele estômago a pessoa não é o estômago. A pessoa é um ser humano mergulhado em preocupações, em ansiedade, em tristeza, em pensamentos negativistas, né? E tudo isso está influenciando tanto o seu corpo, quanto a sua consciência e a sua psicosfera. Ele não leva em consideração que aquele ser humano não está se alimentando bem. Por quê? Porque não tem tempo, ou porque vai lá e compra o fast food, porque é mais fácil, é mais prático, né? Ou ele fica tentando economizar, porque ele está ganhando muito pouco, então ele vai e compra aqueles produtos mais baratos que vendem no mercado, sem parar para avaliar a qualidade daquele produto, até porque não pode, porque está ganhando pouco, então precisa mesmo economizar, e aí se enche de carboidrato, por exemplo, né? Ou ele passa um monte de tempo no WhatsApp, passa no Facebook, um monte de coisa, ao invés de ele investir em coisas mais edificantes, ele investe o seu tempo em algumas bobagens, em algumas coisas que não vão trazer nada, né? E o médico não está levando nada disso em consideração, né? Às vezes a pessoa não arranja tempo para esporte, não arranja tempo para umas atividades relaxantes, é um cético, que não tem fé, né? Que não busca proximidade com as questões da espiritualidade, não precisa ser nem religiosa, mas nem meditação, nem nada parecido. E o pior de tudo, e aí entra o que o Espiritismo nos diz, é um espírito que tem a vida atual e uma anterior, ou várias anteriores, influenciadas pelo livre-arbítrio e suas consequências. Então, às vezes, aquele estômago está doendo nessa encarnação, não é à toa, né? Em função de decisões que a gente tomou em outras vidas, ou numa outra vida, né? Então, a gente se pergunta assim, qual é a finalidade de uma doença? O que é a doença? Por que ela tem que vir? Né? Agora a gente está falando de finalidade, né?
Mas aí a gente corre uma linhazinha para trás e pergunta qual é a finalidade da vida. A gente sabe que é evoluir, né? A cada reencarnação a gente vem para evoluir, para dar um passinho para frente, né? Mas traduzindo isso de uma forma mais compreensível, é plantar coisas boas para a gente colher coisas boas. Essa que é a função da vida, né? Amor, sensatez, caridade, tudo que é bom, né? Bondade. Então, qual é a finalidade da doença, na verdade? É nos ensinar a plantar coisas boas. E aí, vejam só, a gente aprende que não cai uma folha de árvore que não seja da vontade do Pai. Como é que a gente vai acreditar que é da vontade do Pai que a gente adoeça? Quantas pessoas acham que é castigo, né? Que a gente adoeceu porque fumava muito e aí a gente adoece do pulmão. Não é castigo, gente. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que essa coisa acontece, né? Mas o Espiritismo explica para a gente claramente que tem a ver com a lei de causa e efeito. Para cada causa existe um efeito. Então, se eu só planto o amor de Deus, eu só colho amor de Deus. Se eu passo algumas encarnações plantando ervas daninhas misturadas com o amor de Deus, porque todos nós temos prós e contras, somos bons e temos um lado menos bom, eu precisarei de X encarnações, né? Às vezes uma, às vezes várias, para transmutar aquela energia negativa produzida pelas minhas ervas daninhas em energia positiva. Entenderam como é que é? Eu faço alguma coisa equivocada, né? Uma decisão equivocada, eu cometo algum erro, não era bem aquilo que eu deveria fazer, e eu fiz assim mesmo. Pois bem, eu gero energia negativa. E essa energia negativa precisa, de alguma forma, ser transmutada, precisa ser modificada para que seja transformada no equivalente positivo. É assim que acontece, né? Se a gente pudesse usar a física para explicar, seria mais ou menos assim, né? À luz do Espiritismo, a gente sabe que a Terra é um planeta escola, é um hospital e é uma casa de correção. Então, o que são doenças? São recursos pedagógicos, como são os sofrimentos, né? Como são as dores, né? Nos dando oportunidades de aprendermos lições que a gente não aprendeu anteriormente. Então, a doença vem nos convidando para que a gente aprenda nessa encarnação, na encarnação atual, né? E é isso que a gente chama de provação. A doença, na verdade, é uma prova. Você estudou, vai ter que fazer a prova. Então, você passou lá por umas situações antes, vamos ver se você aprendeu aquela lição, né? Então, doença é provação, não é castigo, né? Doença é meio de depuração do espírito. Através da doença, a gente limpa, a gente corrige, a gente sublima. Eu li uma vez, não me lembro em que livro, que dizia o seguinte: quando a gente desencarna, a área, por exemplo, a área que foi atingida por um câncer, ela chega no plano espiritual tão luminosa, porque ela chega depurada, ela chega limpa, né? Então, aquela energia negativa que precisava ser transmutada, quando a gente consegue encerrar essa fase, a gente chega do outro lado com aquele órgão, com aquela parte limpa, fechou, acabou aquela situação, né? E, às vezes, as doenças também nos ajudam a auxiliar o aprendizado do ente querido. A gente sabe, às vezes a criança adoece, né? O bebê já nasce com problemas, às vezes é um jovem que adoece e os pais não entendem, e às vezes
se sentem culpados e tudo mais, mas é porque aquela doença do ente querido, daquela criança, veio apenas para ajudar aos pais a entenderem lições, a aprenderem lições que eles deveriam ter aprendido antes. É, mais uma vez, um convite, né? E tem uma outra coisa que a gente também sabe, que as doenças, muitas vezes, são planejadas lá no Ministério da Reencarnação, antes da gente reencarnar, né, na colônia onde estamos, mas que muitas vezes não é assim, não. Muitas vezes a doença aparece como consequência de atos impensados nessa encarnação. É o tomou, levou, né? É aquela coisa, é automático, né? Porque aí é uma oportunidade, olha, vamos deixar para depois, vamos resolver isso agora, e aí a doença vem dando essa oportunidade para a gente, né? Agora, por que mesmo? Por que as causas, né? Vamos falar de causas. Por que a gente adoece? Primeiro de tudo, a gente sabe, está lá no livro dos Espíritos, para quem quiser ler, uma das leis morais, a lei de destruição, né? Tudo nesse planeta é impermanente, é caracterizado pela finitude. Tudo termina, né? O papel amarela, o prédio envelhece e cai, a ponte, o carro quebra, né? As águas do lago secam se não forem repostas, as plantas são atacadas por pragas, sofrem o efeito dos ventos e acabam morrendo também, né? Os animais também adoecem e morrem, e a gente também, né? Nós fazemos parte deste planeta, do sistema que atua neste planeta. Segundo, porque a gente envelhece. Entre nascer e morrer está o envelhecer, né? No primeiro dia da nossa vida, quando a gente respira sem o cordão umbilical, a gente já começa o processo de retorno, o processo de envelhecimento, né? Então, não dá para a gente ignorar que envelhecer significa modificar as estruturas, né? A gente ganha umas coisas, a gente às vezes ganha em sabedoria, mas a gente perde em funções. E aí, mesmo diante da beleza da maioridade, está o quê? A decrepitude, né? A gente vai ficando cada vez mais fraco. Mas é assim mesmo, né? Faz parte das leis que regem o planeta. Um outro ponto que a gente menciona são as dores morais. No livro Céu e o Inferno, num trecho que fala, que se chama Código Penal da Vida Futura, Kardec fala para a gente o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, as nossas dores morais, elas, além de causarem um sofrimento moral, elas podem causar doenças também, podem trazer doenças, né? Os coléricos, por exemplo, né? Os tomados pelo ódio, pelo ressentimento, pela inveja. Não é à toa que a língua ela associa a inveja, por exemplo, ao fígado, não é? Porque a inveja acaba afetando aquela área do corpo, a bile produzida ali, entende? Um outro ponto é a influência dos nossos pensamentos. A doutrina espírita nos explica o tempo inteiro que pensamento é energia e interfere na psicosfera, né? A projeção da nossa consciência gera um campo magnético e emana vibrações, como ondas de rádio emitidas para o planeta.
E essas ondas se interagem entre si e agem em conjunto, formando a psicosfera do planeta. Então, a forma como nós pensamos influencia não apenas a nós mesmos, a quem está à nossa volta e ao nosso planeta. A forma como a gente pensa e como a gente age. Então, quando alguém chegar perto e ficar reclamando que o Brasil está isso ou aquilo, ou que o mundo está isso e aquilo, aí diz assim, pensa melhor que vai melhorar. A gente pensando melhor, a gente agindo melhor, quanto mais pessoas pensarem melhor e agirem melhor, melhor a psicosfera do planeta. É aí que está a solução, né? Sem dúvida nenhuma que a gente também adoece pelos nossos hábitos, é óbvio, né? Os alimentares, os esportivos, os meditativos, os sexuais, os profissionais, né? O estresse, os excessos aos quais a gente se permite, né? Muitas vezes nós somos aquele tipo de gente que diz assim, eu me permito, eu mereço. Aí a gente vai e come um bolo de chocolate que a gente fez, ao invés da gente comer um pedaço, a gente vai e come metade do bolo. Tá maravilhoso, eu mereço, né? Cuidado, né? O merece, cuidado, né? E, por fim, o meio ambiente, né? A forma como a gente vive produz cada vez mais doenças. É poluição atmosférica, é poluição sonora, é produto químico. Então, começa a se preocupar com o planeta, sim. Ah, eu não gosto, não me interesso por questões ecológicas, me dá muito trabalho ficar separando o lixo e ficar prestando atenção nessas demos aí, nesses protestos desse povo. Esse povo que vai protestar, eu não tenho meu tempo para fazer isso, não. Cuidado, que é um tiro no próprio pé, né? A gente acaba sofrendo as consequências dessas coisas também. Agora, o que o Espiritismo nos diz? Por que a gente adoece na ótica espírita? Vamos lá. Pedir ajuda à nossa mentora, Joana de Ângeles. Ela é espetacular para explicar essas coisas. Na consciência do ser humano estão gravadas as leis de Deus, necessárias à plena harmonia da vida, assim como as energias e as informações decorrentes das suas formas de agir, de pensar e das suas personalidades nesta encarnação e nas outras. Ou seja, na consciência está a lei de Deus, necessária à harmonia da vida, né? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, etc., que a gente trouxe de outras encarnações, está ali guardado. Nossos pensamentos e atitudes são usinas geradoras de energias, que se irradiam para todos os órgãos e afetando as suas vibrações. Os pensamentos e atitudes centralizados no amor são geradores de forças semelhantes às divinas, trazendo conforto e equilíbrio vibratório, ou seja, saúde. Os pensamentos e atitudes centralizados em tudo que não é amor geram forças desequilibradoras, enfermidades. Então, as doenças do corpo e da mente têm suas raízes no estado vibratório em que se encontra a consciência do espírito encarnado, enquanto receptivo aos pensamentos e comportamentos equivocados. Então, gente, não é culpa de ninguém. Somos nós, né? Está em nossas mãos a solução para isso. Uma pequena comparação prática. A medicina chinesa tradicional fala de energia também, né? Diz que o nosso corpo é energia condensada e que flui através do corpo. E o espiritismo fala a mesma coisa. Saúde é quando a energia flui sem interrupções, quando há equilíbrio. Doença é quando há interrupção desse fluxo energético ou dificuldades, né, gerando desequilíbrio. Então, na prática, além daquelas causas que eu já citei,
Existem outros fatores que interrompem ou perturbam o fluxo de energia e fatores que roubam a nossa energia. Querem ver só? Reclamar, lamentar-se continuamente, vitimizar-se, o sentimento de inferioridade, ficar ruminando, pensando demais nos problemas, ver só o lado negativo das coisas, não parar, não se permitir relaxar, ficar vivendo no passado, julgar os outros, procrastinar continuamente, sabe? Empurrar, é o que o alemão chama de Aufschieberitis, sabe? Fica empurrando as coisas importantes a serem feitas, querer controlar tudo, ter medo de pedir ajuda, preocupar-se demais, viver naquilo que a gente não pode controlar, deixar que a ansiedade comande a vida, fixar-se nas mágoas do passado e nas recordações tristes, ficar remexendo em ferida cicatrizada, caminhar para frente olhando para trás, né? Sentir culpa. Joana de Ângeles fala que culpa é uma coisa tóxica, é paralisante, é autoflagelação, não agrega nada, não auxilia nada. Errou, o passo é o arrependimento, é o primeiro passo para a regeneração e a reparação. A culpa não resolve nada, né? Então, o que foi que Jesus nos disse lá naquela passagem da mulher adúltera? Ele disse o seguinte: vai e não peques mais, né? Errou, fez qualquer uma dessas coisas aqui, tudo bem, tem o próximo minuto para começar de novo, tem o próximo dia, a próxima hora, a próxima semana. Toda segunda-feira faz uma reciclagem do comportamento, dos pensamentos. Ok, hoje é segunda-feira, estou começando aquela história do Garfield, que diz que toda segunda-feira é dia de começar a fazer ginástica, é dia de começar a dieta. Pois é, segunda-feira é dia da gente recalibrar as nossas energias e reorganizar os pensamentos para melhorar a psicosfera. Passou uma semana ruim, deu uma caída, não tem problema, tem a próxima segunda, começa de novo. E a gente tem 52 semanas o ano todo, olha que beleza, né? A gente sempre pode começar. Como é que a gente diminui o efeito dos nossos desequilíbrios? Bom, o grande objetivo dos espíritos, na busca pela saúde integral, é diminuir os desequilíbrios e evitar o surgimento de novos, que não adianta nada a gente terminar uma encarnação, aprendeu isso, mas aí contraiu outros problemas, né? Contraiu outros débitos, não resolve nada, né? Então, a gente precisa vivenciar as nossas emoções e escolher as atitudes que sejam favoráveis. Olha que importante. Vivenciar as emoções e escolher atitudes que sejam favoráveis. Passou por uma situação braba? Escolhe a atitude, escolhe a reação. Pensa, naquele momento. Eu não consegui, não tem problema. No primeiro minuto não deu, mas no segundo você já pensou, não, vamos abaixar aqui, né? Vamos pensar, como é que você está reagindo, né? Está com raiva, está deixando o sangue cozinhar, né? A cabeça, preste atenção, né? A gente pode fazer como o Pastorino nos diz, faça como o sol que se ergue a cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou. Caiu, levanta. Abriu, fecha. Quebrou, conserta. Né? Isso a gente pode chamar de gestão de forças. Né? A gente também tem que gerir a obsessão e a auto-obsessão. Como? Controlando o pensamento. Escolhe o que você vai pensar. Quando perceber que o negócio não está muito bom na cabeça, levanta e vai fazer outra coisa. Liga a televisão, liga o rádio, vai caminhar, entende? Liga para uma amiga, porque aí muda a vibração, você muda a sintonia, e está mudando quem que você está atraindo também, né? Gestão de problemas, escolhe o que vai aborrecer, a gente não é obrigado a se aborrecer por tudo. Escolhe. Levantou, a pia está cheia de louça, porque o filho deixou, o marido deixou, ninguém ajudou, você escolhe se naquele dia você vai amorosamente lavar tudo, e deixar a pia limpinha do jeito que você adora, ou se você vai brigar com eles. Mas você escolhe. Aí depois você
sai com o carro, alguém te dá uma fechada lá. Se você escolher de novo, escolhe brigar com a criatura. Chega no trabalho, o colega de trabalho não fez o serviço dele. Você escolhe brigar com o colega de trabalho. Não dá, gente. Não resolve, né? Tem que escolher aquilo que vai nos aborrecer. Escolhe como você vai reagir às coisas que irritam, porque você sabe que irrita, mas a gente pode gerir as nossas emoções, sim, né? Olha, existem níveis de reação, né? Você pode escolher se você vai dar um grito. Tem gente que grita quando está nervosa, né? Eu sou um que aumenta a voz, né? Olhar de cara feia, fazer cara de paisagem, ou fingir que não aconteceu. Você pode escolher, né? Ah, mas aí vai me fazer mal para o estômago. Você pode escolher. E se você escolhe, não vai fazer mal para o estômago, não, porque você está escolhendo aquilo, aí que tá. O que a gente não escolhe é que acaba fazendo mal para o corpo, entende? É o que a gente faz de impulso, no ímpeto. A gente pode gerir o nosso tempo de uma forma melhor, né? Balanceia a divisão do tempo, e, claro, a gente pode usar os recursos tradicionais, a prece, a meditação, né? A alimentação, o esporte, os suplementos e os tratamentos, né? E aí, vou mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante. Aí, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Aqui. Bom, olha só. Coisas para fazer com a dor. Aí eu tiro aquele dor ali e penso assim, coisas para fazer com a doença, porque é de doença que a gente está falando, né? A gente pode sofrer com a doença, a gente pode arrastá-la, a gente pode analisá-la, pode aprender com ela, pode aceitá-la e pode transformá-la. E aí, eu digo o seguinte, uma coisa que também nossa mentora, Joana de Ângeles, nos ensina, ela fala de resignação positiva. O que é isso? Né? Tem muita gente que une a resignação a coisas negativas, né? Ah, tinha que ser, não tem mais nada para eu fazer, é assim mesmo, então tudo bem, né? Daquele jeito que parece que está aceitando, mas no final das contas não está aceitando coisa nenhuma, né? A gente pode demonstrar inteligência espiritual, que é exatamente isso que Joana de Ângeles chama de resignação positiva. A doença aconteceu. Você descobriu lá que você está com um problema sério, ou não, mas é um problema que vai te acompanhar durante, provavelmente, até o final da sua encarnação, se não descobrirem a cura para aquilo, né? Então não dá para voltar atrás. Também não dá para desfazer isso, já aconteceu, né? É igual ao meu caso, eu com essa história do colesterol, com o açúcar, eu estou me esforçando que para não acontecer, mas está acontecendo. Então, eu tenho que aceitar, fazer o melhor que eu posso, mas eu tenho que aceitar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reagir de outra forma, né? Muitas doenças não são negociáveis. Não dá para a gente dizer assim, não, eu vou dar um jeito agora, vou fazer esse tratamento alternativo, vou procurar um médico nos Estados Unidos, que é o bambambam da história. Tem muita doença que não resolve, você pode fazer o que você quiser. E a doença vai progredindo e vai tomando espaço, né? Vai modificando cada vez mais a vida, né? São as doenças que não dá para a gente adiar. É sinal de que a coisa está chegando numa direção que não é reversível, né? Então, melhor é a gente entender de que maneira nós vamos lidar com ela e as suas consequências. Nós temos o direito de nos revoltar? Claro que temos, sim. Mas sabe de uma coisa? A gente vai sofrer com mágoa, com ressentimento contra uma força que é muito superior e muito mais potente do que nós, sem perceber o verdadeiro sentido da vida. Gente, vai lutar contra o quê? Contra os moinhos de vento? Você descobre que tem um câncer. Bom, aí, ou que tem uma doença degenerativa.
O médico disse, em 5 anos está glaucoma, em 5 anos você pode estar cego, em 10 anos você pode estar cego. Vai adiantar se reclamar? Vai adiantar você se revoltar? Você se ressentir? Dizer, poxa Deus, eu não merecia uma coisa dessas. Não é por aí, né? O que você pode fazer? O melhor negócio é aceitar, procurar a mensagem, entender e aproveitar a lição com força, coragem, fé e muita resiliência, que é a capacidade de você se recompor, mesmo nos piores momentos da sua existência. E eu termino fazendo um Pai Nosso como se ele fosse dito por Deus. Eu queria pedir que eu não posso fechar os meus olhos porque eu preciso ler, mas eu queria pedir que todo mundo fechasse os olhos e prestasse atenção, como se fosse Deus conversando conosco. Meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, doente, desorientado. Eu sei perfeitamente o teu nome e o pronuncio, santificando-o, porque te amo. Não estás só. Te oferecerei a bênção de habitar um plano onde juntos construiremos o meu reino, do qual tu serás o herdeiro. Agrada-me que faças a minha vontade, porque a minha vontade é que tu sejas feliz, tanto nas tuas vivências na terra, quanto na construção do céu em teu coração. Sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes. Peço-te somente que o compartilhes com teus irmãos do caminho. Sabes que te perdoo de todas as tuas ofensas, inclusive antes que as cometas. Porque espero que faças o mesmo com aqueles que te ofendem. E assim aprendas a nunca cair em tentação. Agarra-te com força em minha mão e eu te livrarei do mal, te amando hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela explanação sobre esse tema. E fica aí muitos aspectos para a gente meditar, reflexionar sobre eles. Reflexionar sobre esse tema e compreender o nosso trabalho em sermos sadios, né? Ser também felizes, né? Poder ser felizes. Lisbeth, vamos agora para esse final e ao passe. Um momento. Senhor Jesus, mestre amado, queridos amigos espirituais que nos assistem, querida mentora Joana de Ângeles, queremos agradecer por mais um encontro com esses ensinamentos que recebemos esta noite. Obrigada por tanta coisa para meditarmos, para colocarmos em prática. Obrigada, porque Jesus nos convida sempre a um recomeço, a aproveitarmos cada dia da nossa vida, desde quando levantamos de manhã cedinho, para prepararmos-nos para aquele dia, com confiança,
com fé, com otimismo, para que o dia seja para nós um motivo de felicidade, um motivo de crescimento. E também para a nossa cura interior, aquilo que ainda dói dentro da gente. Agradecemos aos nossos mentores que nos auxiliam nesses momentos, que nos intuem, nos inspiram, também as várias mensagens que recebemos, de otimismo, de confiança, para prosseguirmos trabalhando a nossa saúde. Obrigada, Senhor Jesus, e que a cada dia possamos realizar um pouquinho desses ensinamentos. E assim seja. Vamos agora ao passe. Vamos todos no nosso lar, cada um de nós na sua casa. Procurar sentar bem confortável, relaxando o corpo, respirando suavemente. Vamos sentir do nosso lado o nosso mentor espiritual e todos nós, neste momento, ligados num só pensamento, numa só vibração, pensamento em Jesus. E agora, vamos sentir caindo sobre nós os fluidos em forma de luz. Esses fluidos se derramam sobre nós, entrando no nosso corpo, através do nosso chakra coronário e espalhando por todos os nossos órgãos e células. Limpando, purificando, renovando. Vamos sentindo esta energia. E aqueles que têm alguma enfermidade, algum problema emocional, espiritual, vão sentir estes fluidos trabalhando esta região do corpo, sentindo-se curado, renovado, abençoado. Vamos agora lembrar dos nossos entes queridos, nossa família, todos os membros da família. Vamos pensar nos nossos parentes, nos nossos amigos, principalmente aqueles que precisam de ajuda. Colegas de trabalho ou de escola. Também vamos pensar nos nossos desafetos, enviando luz de amor, de perdão, de paz. Vamos também pensar nos nossos entes queridos desencarnados, e agora vamos unir os nossos pensamentos, esta luz que recebemos de Jesus, enviando para aquelas pessoas que nos pediram oração,
que estejam enfermas, que estejam com qualquer outro problema de relacionamento, que elas sejam atendidas. Vamos pensar agora em Pedro. Vamos agora também pensar na cidade em que vivemos, no país em que moramos. Vamos também enviar muita luz nas cidades da Alemanha onde houve a inundação, essa inundação bem forte. Aqueles irmãos que desencarnaram, pedindo a misericórdia de nosso Pai, por todos eles, pelos seus familiares, pelas pessoas desabrigadas. E pedindo, enfim, por todo o nosso planeta, por todo o cantinho do nosso planeta, que a luz de Deus e de Jesus se faça presente, enviando paz, saúde, e muito amor. E assim, encerramos o nosso passe e a nossa reunião desta noite com votos de paz para todos. Obrigada, que assim seja. Assim seja. Cadê a Obrigada, Cláudia? Cláudia, Isa, Josélia. Obrigada a todos os presentes. Obrigada, Cláudia. Obrigada, muito obrigada. Cláudia. Josélia.